Antes de elevarmos nossos corações em oração, convido-o a refletir sobre um princípio atemporal que ressoa profundamente em nossas vidas. Há um antigo ditado que muitos de nós já ouvimos: diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. À primeira vista, pode parecer apenas mais uma frase motivacional, algo que encontramos em um post ou em um livro inspirador. No entanto, se pararmos para ponderar, perceberemos a profunda verdade contida nessas palavras. Quer percebamos ou não, as pessoas com quem passamos a maior parte do tempo inevitavelmente nos moldam. Elas influenciam nossos pensamentos, nossa forma de nos expressar e até mesmo nossa percepção de nós mesmos e de Deus. Elas podem avivar nossa fé ou sutilmente corroê-la. Outra perspectiva interessante nos lembra que amigos devem ser como livros, poucos, mas bem escolhidos. Isso porque nem todos merecem um lugar de destaque em sua vida, nem todos estão destinados a caminhar contigo em cada capítulo de sua jornada. Alguns amigos nos encorajam, nos desafiam a crescer e nos recordam de nossa identidade em Cristo quando nos esquecemos. Eles nos amam com graça e verdade. Outros, porém, não nos aprimoram, ao contrário, nos esgotam, até que um dia percebemos que estamos nos tornando alguém que nunca fomos feitos para ser. Este não é apenas um bom conselho para a vida, é um padrão que se repete incessantemente nas Escrituras. No Salmo 1, versículos 1 e 2, lemos: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Observe a progressão aqui. Primeiro o andar, depois o deter-se, e então o assentar-se. Começa de forma casual, apenas movendo-se na mesma direção daqueles que não seguem a Deus. Depois você para, você demora, começa a se deter com eles, adotando o ritmo e a perspectiva deles. Eventualmente você se assenta, se sente confortável, e a influência deles se torna seu alicerce. A companhia que você mantém pode tanto te aproximar de Deus quanto te afastar gradualmente. Se esta primeira parte ressoou com você, diga amém nos comentários. É por isso que escolher seu círculo íntimo é tão crucial. Não se trata de orgulho ou de se achar superior aos outros, mas de proteger o que você tem de mais precioso, seu relacionamento com Deus. Porque quando você está lutando para se manter enraizado na verdade, não pode se dar ao luxo de estar constantemente cercado por vozes que ecoam o mundo em vez da palavra. Em 2 Coríntios 6,14, Paulo nos adverte: não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Este versículo é frequentemente citado no contexto do casamento, e com razão, mas sua sabedoria se aplica a todos os relacionamentos próximos. Estar em jugo com alguém significa caminhar lado a lado, seguindo na mesma direção, carregando o mesmo fardo. E se você estiver em jugo com alguém que não segue a Deus, você será desviado do curso ou se desgastará resistindo constantemente à sua influência. Isso não significa que devemos evitar todos que não compartilham de nossa fé. Jesus mesmo passou tempo com cobradores de impostos, pecadores e marginalizados. Ele os amava profundamente, mas não permitiu que o estilo de vida deles moldasse o seu. Ele veio para influenciá-los, não para ser influenciado por eles. E essa é a chave. Você pode amar as pessoas sem permitir que elas governem sua vida. Você pode ser gentil, sem lhes dar o controle do seu coração. Você pode ser uma luz, sem deixar que a escuridão delas obscureça a sua. Porque a verdade é que nenhum de nós é imune à influência.
Mesmo os crentes mais fortes podem se desviar gradualmente quando estão cercados pelas vozes erradas. Se você concorda com esta reflexão, escreva "Glória a Deus" nos comentários. Como nos lembra 1 Coríntios 15:33, não se deixem enganar, más companhias corrompem bons costumes. Nem sempre acontece da noite para o dia, mas com o tempo, a concessão começa a parecer normal. A paixão por Deus começa a enfraquecer, as convicções começam a esmorecer, e um dia você olha para cima e percebe que se afastou de Deus mais do que jamais pretendia. É por isso que precisamos de comunidade, mas não de qualquer comunidade. Precisamos de uma comunidade piedosa, pessoas que nos impulsionem para Jesus, não que nos afastem. Amigos que falem a verdade com amor, não apenas o que queremos ouvir. Pessoas que orem por nós, não apenas festejem conosco. Pessoas que nos lembrem das Escrituras quando nossas emoções gritarem o contrário. Pessoas que nos desafiem a perdoar, a render-nos, a crescer em graça. Porque a vida é difícil e nenhum de nós foi feito para percorrê-la sozinho. Provérbios 13:20 diz: aquele que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Isso não significa que seus amigos precisam ser perfeitos. Eles não serão. Mas eles devem ser pessoas que o ajudem a amar mais a Jesus, que o desafiem a permanecer fiel quando você sentir vontade de desistir, que celebrem suas vitórias espirituais e o corrijam com amor quando você estiver se desviando. Aqueles que o ajudem a carregar sua cruz e não a adicionar mais peso aos seus ombros. Então, deixe-me perguntar, com quem você está andando? Quem tem acesso ao seu coração? A quem você recorre para pedir conselhos? São pessoas que honram a Deus ou pessoas que o ignoram? Que a paz de Cristo inunde seu coração ao ler esta parte. Deixe seu aleluia nos comentários. Às vezes, as pessoas que mais nos prejudicam não parecem nocivas à primeira vista. Elas parecem amigáveis, prestativas, até mesmo espirituais. Mas se a presença delas sempre o deixa exausto, confuso, distante de Deus ou propenso a concessões, isso é um sinal de alerta. O inimigo nem sempre envia ameaças óbvias. Às vezes, ele envia distrações, pessoas que plantam sutis sementes de dúvida, que geram dramas desnecessários, que o empurram a buscar o sucesso às custas de sua alma. Mas quando você caminha com aqueles que amam a Deus, você se sente mais leve, pensa com mais clareza e cresce mais forte. A fé deles se torna uma cobertura, o encorajamento deles se torna um salva-vidas, o amor deles se torna um vislumbre de Cristo. Portanto, não se contente com amizades superficiais que o fazem sentir-se aceito, mas o mantém espiritualmente estagnado. Busque pessoas que lutarão pela sua alma, que o lembrarão das promessas de Deus quando você esquecer, que o amarão o suficiente para lhe dizer a verdade, mesmo quando for difícil. Porque no final das contas, as vozes que você permite estar mais próximas de você moldam a direção de sua vida. Escolha sabiamente, ame profundamente e sempre ande com aqueles que andam com Deus. Agora, vamos tirar um momento para orar juntos. Pai Celestial, obrigado pelo belo dom da amizade, uma das maneiras mais preciosas de como manifestas o teu amor aqui na terra. Agradeço pelos amigos piedosos que já colocaste em minha vida, aqueles que te amam profundamente e me ajudam a crescer mais perto de ti. Obrigado pelas orações deles, pelas palavras de encorajamento e pela presença deles em épocas em que mais precisei. Obrigado pela forma como me lembram de quem sou em ti quando me esqueço. A fé deles fortalece a minha, a alegria deles me eleva, o amor deles reflete o teu. Sinta a gratidão em seu coração e declare gratidão a Deus nos comentários. Senhor, peço que continues a trazer as pessoas certas para a minha vida, aquelas que me aperfeiçoarão, que falarão vida em mim
e me apontarão de volta para ti. Pessoas que me desafiarão a aprofundar minha caminhada. Contigo, que não me deixarão contentar com uma fé superficial e que falarão a verdade, mesmo quando for difícil de ouvir. Rodeia-me, Senhor, com amigos que me amarão o suficiente para dizer a verdade, que orarão comigo quando eu estiver cansado e se alegrarão comigo quando eu vir a tua mão agindo. Que eles sejam pessoas que andam em humildade, carregam paz em sua presença e refletem a luz de Cristo em tudo o que fazem. Que nossas amizades sejam mais do que apenas confortáveis, que sejam focadas no reino, enraizadas na retidão e cheias de propósito eterno. Também quero te agradecer por aqueles amigos fiéis que caminharam comigo em temporadas difíceis, aqueles que permaneceram quando as coisas ficaram complicadas, que ouviram sem julgar, que me encorajaram quando eu sentia vontade de desistir. Amigos que não precisavam de palavras perfeitas, mas trouxeram conforto simplesmente estando presentes. Obrigado pela lealdade deles. Obrigado pela forma como carregam meus fardos como se fossem seus. Obrigado pelas maneiras como me amaram, como tu amas. Senhor, nunca me permitas subestimar essas pessoas. Ensina-me a vê-las como o tesouro que são. Ajuda-me a demonstrar gratidão, não apenas com palavras, mas com ações. Faz-me uma bênção em suas vidas, assim como eles foram uma bênção na minha. Mostra-me como ser presente, generoso e altruísta. Ajuda-me a amá-los não apenas em momentos convenientes, mas de maneiras sacrificiais e semelhantes a Cristo. E Deus, transforma-me nesse tipo de amigo. Molda-me em alguém a quem outros possam recorrer em momentos de necessidade. Alguém que traga paz a um coração tempestuoso, que fale sabedoria sem arrogância, que ouça sem tentar consertar e que esteja presente quando mais importa. Que a minha presença seja um lembrete da tua presença. Que as minhas palavras transmitam bondade e verdade. Que as minhas ações reflitam o teu amor. Ajuda-me a amar sem condição, servir sem expectativa e oferecer graça mesmo quando for difícil. Pai, também elevo em oração aqueles em minha vida que ainda não te conhecem. Talvez sejam gentis, generosos e divertidos de se ter por perto, mas não estão caminhando contigo. Eu me importo com eles, Senhor. Não quero me afastar deles, mas também não quero ser afastado de ti. Então dá-me sabedoria, ajuda-me a amá-los bem, mas sem comprometer as convicções que escreveste em meu coração. Ensina-me a ser uma luz em suas vidas, não pregando, mas vivendo, mostrando-lhes a beleza de uma vida entregue a Jesus. E se algum relacionamento começar a me desviar do curso, dá-me a coragem de criar espaço. Lembra-me que amar alguém não significa permitir que me afaste de ti. Mantém meu coração suave e cheio de compaixão, mas mantém meus limites fortes e cheios de discernimento. Ajuda-me a reconhecer quando minha alma está sendo esgotada. Ensina-me a derramar sobre os outros a partir do transbordamento do meu relacionamento contigo, não de um lugar de exaustão. Lembra-me que não posso ser tudo para todos e que tu nunca me pediste para ser. Que eu sempre me lembre que minha primeira e mais profunda amizade é contigo, Jesus. Tu és o amigo que nunca nos deixa, o amigo que entende cada palavra não dita, o amigo que deu tudo por mim, não quando eu era perfeito, mas quando eu estava perdido. Não há amigo como tu. Senhor, entendo que os relacionamentos mudam com o tempo. Algumas pessoas entram em nossas vidas por uma estação, outras permanecem por toda a vida. Mas seja qual for o caso, peço que me dês amizades duradouras e significativas, enraizadas na retidão. Amizades que cresçam com o tempo, que resistam às tempestades e que apontem ambos os corações para ti. Dá-me discernimento, Senhor. Ajuda-me a reconhecer quais relacionamentos estão fortalecendo minha caminhada contigo e quais estão me afastando silenciosamente.
Se há pessoas em minha vida agora que estão me levando a compromissos, que estão me impedindo de crescer ou que estão me drenando espiritualmente, abre meus olhos. Revela o que eu estava muito distraído ou muito assustado para ver. Dá-me a força para liberar o que não se alinha mais com a tua vontade, não com amargura, mas em paz, não com julgamento, mas com amor. Confio em ti com meus relacionamentos, Senhor. Confio em ti para podar o que precisa ir e para plantar o que dará frutos. Espírito Santo, guia-me. Ensina-me a andar em sabedoria, guarda meu coração de feridas desnecessárias. Protege-me de apegos não saudáveis. Dá-me olhos para ver as pessoas como tu as vês e a coragem de tomar decisões que protejam minha alma. E onde quer que eu vá, Senhor, seja para um novo lugar, um novo emprego ou uma nova estação, abençoa-me com uma comunidade centrada em Cristo. Traz pessoas para a minha vida que me ajudarão a ser mais parecido com Jesus. Que nossas conversas sejam cheias de graça, que nossos encontros sejam marcados pelo amor, que nosso laço seja enraizado em um propósito compartilhado e esperança eterna. Que minhas amizades te reflitam, Senhor, que elas te honrem, que elas nos aproximem de ti. Peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou seu coração, convido você a escrever amém como um sinal de fé. Oro para que cada bênção contida nesta oração esteja agora sobre você, em nome de Jesus. Se precisar de uma oração especial, sinta-se à vontade para nos dizer nos comentários. Seríamos honrados em orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você. Esperamos que esta oração tenha tocado seu coração. Se sim, gostaríamos de convidá-lo a fazer parte da nossa família aqui no YouTube. Inscreva-se no canal, deixe um curtir para que mais pessoas sejam alcançadas e comente abaixo suas impressões ou aquilo que você gostaria que orássemos juntos. Há muito mais para explorar em nosso canal, com mensagens pensadas para seu crescimento e para fortalecer sua conexão com Deus. Que o Senhor nos abençoe abundantemente hoje e em todos os dias. Amém.